Tá? Qual é o gráfico da secante hiperbólica? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui desse assunto aí. Não, esqueci não. Não. Tá? Bom. Isso foi. Ó, preste atenção. Arco cotangente hiperbólico, arco tangente hiperbólico, arco cotangente hiperbólico. Assim, tá? Assim, ó. Faltou uma coisa aqui. Dado x pertencente ao intervalo menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito, quem é o arco cotangente hiperbólico de x? Quem é? Arco cotangente hiperbólico de x. O arco cotangente hiperbólico de x, quem é? É o arco tangente hiperbólico de quem? De 1 sobre x. Mas isso aqui é metade do logaritmo natural de quem, hein? Você sabe. É 1 mais 1 sobre x dividido por quem? Por 1 menos 1 sobre x. Então, se isso aqui é metade do logaritmo natural, como é que fica essa conta, hein? Fica o quê? Fica x mais 1 sobre x menos 1. Tá? Que lembre-se, ó, a expressão 1 mais x sobre 1 menos x, ela é negativa, maior para x maior que 1 e x menor que menos 1. Com menos na frente, que dá isso, ela é positiva, que é exatamente onde eu estou aqui. Então você tem a expressão disso aí. Sabia que estava esquecendo alguma coisa. Tá? Tá bom? Quem é a secante hiperbólica, hein? Quem é a secante hiperbólica? Tá? A secante hiperbólica é o inverso do cosseno hiperbólico. Não sei se vocês lembram aqui, ó. Colocar aqui. Tá? Quem é o gráfico da secante hiperbólica? Que é o inverso do cosseno hiperbólico. Vou colocá-la aqui mais uma vez. YX. Aqui. Esse é o gráfico da secante hiperbólica. Tá? O gráfico da secante hiperbólica. Lembre que a derivada da secante hiperbólica em x é negativa, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0 mais infinito. Desse intervalo, a secante hiperbólica tem derivada negativa, e aqui a derivada positiva. Que a derivada da secante hiperbólica é menos secante hiperbólica vezes tangente hiperbólica. Tá certo? As duas têm o sinal do seno hiperbólico, então dá negativo, porque o seno hiperbólico aqui é positivo. Com menos na frente, o produto das duas fica negativo. E não esqueça que o limite da secante hiperbólica em x, com x tendendo a mais infinito, é 0 com valores positivos. Então, observe. A função
a função secante hiperbólica, tá certo? Que ela vai de R em R, a secante hiperbólica de R em R, não é injetiva, nem sobrejetiva. Logo, ela não é invertível. Ela não tem inverso. Tá? Entretanto, é a velha história. Entretanto, a função, se eu pegar, como é que eu tenho que pegar para ter o inverso? Como é que eu tenho que pegar para ter o inverso? A função I, secante hiperbólica, do intervalo zero fechado mais infinito, que é o intervalo dos não negativos, no intervalo zero aberto, um fechado, dada por ISEC H de x igual a secante hiperbólica de x, qualquer que seja x maior que ou igual a zero, qualquer que seja aqui, essa função ela é injetiva e sobre. Eu vou apagar e vou deixar só o gráfico da ISEC H. Quem é o gráfico da ISEC H? Ó. Tá aqui o 1. Esse é o gráfico da ISEC H. Aqui para cá. Essa função, dada por essa lei de formação daqui para cá, ela é injetiva. Ela é injetiva e o quê? Sobrejetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, é o quê? Invertível. Ela é invertível. Então, essa função aqui, ó, então vejam. Daí a seguinte definição. A inversa, tá? A função inversa vamos lá. A função inversa da função ISEC H, você tem a definição que diz, a função inversa da função ISEC H, ela é denominada função arco secante hiperbólica. Sendo denotada arco secante hiperbólica, sendo denotada por arc sec H. Então, quem é o domínio dela, hein? Daí, então, se você olha para cá, ó, como a ISEC H vai daqui para cá, quem é o seu domínio? Ó, quem é o domínio do arco secante hiperbólico? Esse intervalo aqui. Daí, o domínio do arco secante hiperbólico, quem é? É o intervalo, tá? É o intervalo zero aberto, 1 fechado, tá? Quem é o contradomínio? Contradomínio. Opa, tá ruim, hein? Quem é o contradomínio da função arco
secante hiperbólica, quem é? É o intervalo fechado no zero mais infinito, certo? Tá bom? Vou colocar logo aqui, ó. Vou colocar logo aqui. Você, né? O gráfico da função esses quadros, por isso que eu estou pondo uma olhada. Esses quadros estão ruins de apagar. Ó, vamos colocar aqui para você entender quem é o gráfico da função. Se a secante, se a I sec H, isso aqui é a I sec H, ficou só o gráfico da I sec H. Como o arco secante hiperbólico é o inverso dessa função, qual é o gráfico do arco secante hiperbólico? Vou colocar aqui para ter uma figurinha logo. Ó, domínio aqui, ó, é 1. Então, qual é o reflexo disso aqui? Aqui, ó. Só para ter essa reta. X e Y. O gráfico da I sec H. Concorda comigo? Esse é o gráfico do I sec H, não. Do arco secante hiperbólico. Então, você já vê uma coisa. Como essa função aqui, a derivada no zero é zero, você já sabe que a derivada no zero é zero, a reta tangente é horizontal. Então, a reta tangente aqui é vertical. Portanto, o arco secante hiperbólica não tem derivada no 1. Não tem derivada no 1. Mas, continuando assim, tá certo? Quem é o arco secante hiperbólica da I sec H de x? Isto é, quem é o arco secante hiperbólica da secante hiperbólica de x. Isso é x, qualquer que seja o x no domínio da I sec, qualquer que seja x maior que ou igual a zero, concorda? Quem é a I sec H do arco secante hiperbólica de x? Tá? Isto é, quem é a secante hiperbólica do arco secante hiperbólica de x? Quem é? Isso aqui é x, qualquer que seja x pertencente aqui a esse conjunto aqui. Não, desculpa, a 0,1. Fechado, que é o domínio da arco secante hiperbólica. Então, I, vírgula, I, dados x no sempre é intervalo 0,1 fechado, e y no intervalo 0 fechado mais infinito. O y é quem? É o arco secante hiperbólica de x, se somente se o x é o quê? A secante hiperbólica de y. O x é a I sec de y, que é a secante hiperbólica de y. Ok? Tá certo? Então você tem isso aí. Mas tem uma coisa interessante para você observar. Ó. Tá? Se você pega o x no intervalo, tá? Se você pega dado x no intervalo, dado x no intervalo 0, 1 fechado, o velho tensor, né, para você entender. Primeiro, aonde é que está 1 sobre x, hein? Onde é que está 1 sobre x? Está no intervalo o quê? 1? Onde é que está 1 sobre x? Inverte x. Está no intervalo o quê? 1 mais infinito. Que é exatamente o domínio do arco cosseno hiperbólico. O domínio do arco cosseno hiperbólico é um intervalo 1 mais infinito. Então você tem o seguinte, ó. Quem é o arco secante hiperbólico de x? Quem é? É o arco secante hiperbólico de quem? Do inverso de x.
Correto? Tá certo? É o arco secante hiperbólico do inverso de x. Acontece uma coisa. Aonde é que está o arco? Tá bom? Se você pegar, se 1 sobre x está aqui, não, tudo bem. Então isso aqui, ó, para não usar, isso aqui eu posso escrever o seguinte, posso escrever como o arco secante hiperbólico de quê? De 1 sobre, se 1 sobre x está aqui, isso aqui é o quê? É o cosseno hiperbólico, do arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Não é verdade? Não é verdade? Tá certo? E onde é que está o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x? Se você pegar o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x, está no intervalo o quê? 0 mais infinito. Não está? Não está? E para x nesse... Bem, tá certo? Porque isso aqui acontece. Está no intervalo 0 mais infinito. Está faltando algum parênteses? Tá não. Então você vem para cá, ó. Isso aqui é igual a quê, ó? Isso aqui é o arco secante hiperbólico de quê? Quem é 1 sobre o cosseno hiperbólico? Secante hiperbólico. Então é secante hiperbólico do arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Um parênteses. Ok? Certo? Falta o quê? Parênteses bem aqui. Eu perguntei se estava faltando, você disse que não estava. O colega observou, está faltando um aqui. Certo? Mas quem é o arco secante hiperbólico, da secante hiperbólica, de um número, olha aqui, ó. Quem é o arco secante hiperbólico, da secante hiperbólica de um número maior que ou igual a 0, que é isso aqui. Quem é? É o próprio número. Então isso aqui é o quê, hein? É o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Eu faço o que posso para me livrar do teorema do uso do teorema da função inversa. Onde eu posso, eu não utilizo. Tá? Então, isso aqui é o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Aí daí você deriva. Porque você tem a derivada e você tem também uma fórmula para o arco cosseno hiperbólico. Então, você tem duas coisas aqui. Então, ou seja, observe, ó. Observe. Para todo x no domínio do arco secante hiperbólica, vamos botar o ou seja para destacar. Só para destacar. Ou seja, o que foi que eu demonstrei? O arco secante hiperbólico de x é quem? É o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Qualquer que seja x aqui, ó. Qualquer que seja x no intervalo 0 aberto, 1 fechado. Aí qual é a conclusão que você tem daí? Qual é a conclusão que você tem daí? Qual é? Primeiro, tá? Daí, ó, daí você tem duas coisas. Quem é o arco secante hiperbólico de x? Isso é o arco cosseno hiperbólico de 1 sobre x. Mas me diga uma coisa. Qual é a fórmula que dá o arco cosseno hiperbólico a partir do logaritmo natural? Vou colocar aqui, ó. Quem é o arco cosseno hiperbólico? Arco cosseno hiperbólico de U, quem é? É o logaritmo natural, qual é? É o logaritmo natural de quem, hein? De U mais raiz quadrada de o 2 menos 1. Qualquer que seja U pertencente ao intervalo 1 mais infinito. Então, usando aqui, isso aqui fica o quê? Certo? Tá? Então, isso é o logaritmo natural de quê? De 1 sobre x mais o quê? Raiz quadrada de quem?
de 1 sobre x2, tá certo? Que fica 1 sobre x ao quadrado, menos 1. Concorda comigo? Tá bom? Então, isso aqui é